10h12. Quando minha ambulância chega ao hospital mais próximo, não o que fica na cidade, e sim um lugar pequeno que mais parece uma casa de repouso que um centro médico. Os paramédicos me levam correndo para dentro. Acho que o pulmão entrou em colapso. Coloquem um dreno torácico nela, rápido, grita a bela médica de cabelo ruivo, me passando para a equipe de emergência. Onde estão os outros? Pergunta um sujeito barbado de uniforme. O motorista do outro carro sofreu contusões leves e está sendo tratado no local. Os pais dela já estavam mortos. Um garoto de mais ou menos 7 anos está vindo aí atrás. Expiro fundo, como se estivesse prendendo o ar há 20 minutos. Depois de me ver naquela vala, não consegui procurar Ted. Se ele estivesse com a mamãe e papai, como eu não queria nem pensar numa coisa dessas. Mas não, ele está vivo. Eles me levam para uma salinha com luzes fortes. Um médico passa uma substância laranja na lateral do meu peito e enfia um tubinho plástico ali. Outro médico aponta uma lanterna para o meu olho. Sem reação, diz ele para a enfermeira. O helicóptero chegou, levem ela até o centro de trauma, agora. Eles me conduzem às pressas para fora do pronto-socorro até o elevador. Preciso correr para acompanhar. Pouco antes de a porta fechar, reparo que Willow está lá dentro. Isso é estranho. Estávamos indo visitá-la, além de Henry e o bebê, em casa. Ela foi chamada por causa da neve? Por nossa causa? Willow dispara pelo corredor do hospital. Seu rosto é uma máscara de concentração. Acho que nem sabe ainda que somos nós. Talvez até tenha tentado ligar, deixar uma mensagem no celular da minha mãe, pedindo desculpas, dizendo que aconteceu um imprevisto e não estaria em casa para nos receber. O elevador vai até o terraço, um helicóptero. A hélice rasgando o ar. Está no meio de um enorme círculo vermelho. Nunca andei de helicóptero. Kim, minha melhor amiga, já. Ela sobrevoou o Monte St. Helens uma vez com o tio, que é um fotógrafo importante da National Geographic. Lá estava meu tio, falando sobre a flora pós-vulcânica, e aí eu vomitei em cima dele, contou Kim na escola no dia seguinte. Ela ainda estava meio pálida por causa da experiência. Kim está no anuário e quer se tornar fotógrafa um dia. O tio a levou no passeio como um incentivo para alimentar seu talento em desenvolvimento. Cheguei a vomitar em algumas câmeras dele, lamentou Kim. Nunca vou conseguir ser fotógrafa. Existem vários tipos de fotógrafos, respondi. Você não precisa voar num helicóptero para isso. Kim riu. Que bom, porque eu nunca mais vou entrar em um. E nem quero que você entre. Quero contar para Kim que às vezes não temos escolhas. A porta do helicóptero está aberta e minha maca com todos os tubos e fios está colada lá dentro. Subo logo em seguida. Um médico entra atrás de mim, ainda bombeando um pequeno bulbo de plástico que, pelo visto, respira por mim. Quando decolamos, entendo por que Kim fica tão enjoada. Um helicóptero não é como um avião, que dispara com uma bala suave e rápida. Um helicóptero está mais para um disco de hóquei jogado para o alto, para cima e para baixo, de um lado para o outro. Não tenho ideia de como aquelas pessoas conseguem tratar de mim, ler os monitores, pilotar aquela coisa enquanto se comunicam pelos fones de ouvido. Como conseguem fazer tudo aquilo com o helicóptero voando? O helicóptero passa por um bolsão de ar e eu devia ficar enjoada. Só que não sinto nada. Pelo menos minha versão observadora. E a versão da maca também não parece sentir nada. Mais uma vez, fico me perguntando se estou morta. Mas repito a mim mesma que não. Não teriam me colocado naquele helicóptero, não estariam voando comigo sobre as florestas verdejantes se eu já estivesse morta. Além do mais, se eu tivesse morrido, gosto de pensar na ideia de que mamãe e papai já teriam vindo me buscar. Vejo a hora no painel de controle. São 10h37. Fico imaginando o que está acontecendo lá embaixo. Será que o Willow já descobriu quem está na emergência? Alguém ligou para meus avós? Eles moram na cidade vizinha e eu estava ansiosa para jantar com eles. Vovô pesca e defuma seus próprios salmões e ostras. E provavelmente teríamos comido isso com um pão de cerveja escuro que vovó costuma fazer. Depois ela teria levado Ted até os compartimentos gigantescos de reciclagem na cidade e eu deixaria procurar revistas. Ultimamente, ele tem gostado de revisitar seleções. Adora cortar os desenhos e fazer colagens. Fico pensando em Kim. Hoje não teve aula e é bem improvável que ela vá à aula amanhã. Ela vai pensar que faltei porque fiquei até tarde no show do Adam com os Shooting Stars em Portland. Tenho certeza de que estou sendo levada para lá. O piloto do helicóptero fica falando com o Talma One. Pela janela, vejo o topo do Monte Hood. Isso quer dizer que Portland está perto. Será que Adam já chegou? Ele tocou em Seattle ontem à noite, mas fica sempre tão cheio de adrenalina depois do show que dirigir o ajuda a se acalmar.
A banda não se importa de deixá-lo dirigir enquanto todos dormem. Se ele já tiver chegado a Portland, ainda deve estar dormindo. Quando acordar, será que vai tomar café no Hawthorne? Talvez ler um livro no jardim japonês? Foi o que fizemos na última vez em que fui a Portland com ele. Só que estava mais quente. No fim da tarde, sei que a banda vai fazer uma passagem de som. Depois, Adam vai sair para me esperar. Primeiro vai achar que estou atrasada. Como ele vai saber que, na verdade, cheguei cedo? Que cheguei a Portland de manhã, com a neve ainda derretendo. Você já ouviu falar desse tal de Yo-Yo Ma? Pergunta Adam. Era primavera e eu estava no primeiro ano do ensino médio e ele cursava o segundo. Àquela altura, Adam já ia assistir aos meus ensaios na aula de música havia meses. Nossa escola era pública, mas era uma daquelas progressistas que sempre apareciam nas revistas por causa da ênfase nas artes. Tínhamos muito tempo livre para pintar no ateliê ou ensaiar com algum instrumento musical. Eu passava o meu nas cabines à prova de som. Adam também ficava lá, tocando violão, não a guitarra que ele tocava na banda, só melodias acústicas. Revirei os olhos. Todo mundo já ouviu falar de Yo-Yo Ma. Adam sorriu. Reparei pela primeira vez que o sorriso dele era meio torto, um dos cantos da boca mais inclinado. Ele apontou com o polegar na direção do gramado da escola. Acho que você não encontra nem 5 pessoas lá fora que tenham ouvido falar de Yo-Yo Ma. Aliás, que nome é esse? É coisa de gueto, por acaso? Yo-Mama? É chinês. Adam balançou a cabeça e começou a rir. Conheço um monte de gente chinesa. Elas têm nomes como Weixin ou Li alguma coisa, não Yo-Yo Ma. Você não pode blasfemar contra o mestre, falei. Acabei rindo apesar disso. Demorei alguns meses para acreditar que Adam não estava debochando de mim. Isso só aconteceu depois que começamos a ter essas pequenas conversas no corredor. Ainda assim, a atenção dele me intrigava. Não que Adam fosse um cara muito popular. Não era atleta nem considerado um aluno promissor, mas era descolado. Descolado pelo fato de tocar em uma banda com pessoas que faziam faculdade. Por ter um estilo próprio, meio roqueiro, obtido em brechós e bazares de garagem. Não com imitações de marcas famosas. Descolado por parecer feliz de ficar sentado no refeitório absorto em um livro. Não só fingindo ler porque não havia com quem sentar no almoço. Nem de longe era o caso. Ele tinha um pequeno grupo de amigos e um grande grupo de admiradores. E eu também não era antissocial. Eu tinha amigos e uma melhor amiga com quem almoçava. Havia outros bons amigos no acampamento do conservatório de música para onde eu ia no verão. As pessoas gostavam de mim, mas ao mesmo tempo não me conheciam muito bem. Eu era calada nas aulas, não levantava muita mão nem provocava os professores. E vivia ocupada, passando boa parte do tempo ensaiando, tocando em um quarteto de cordas ou tendo aulas teóricas na faculdade comunitária. As pessoas eram legais, mas me tratavam como se eu fosse adulta, mas como uma professora, e não se flerta com professores. O que você acharia se eu dissesse que tenho ingressos para ver o mestre? Perguntou Adam com um olho. O que você acharia se eu dissesse que tenho ingressos para ver o mestre? Perguntou Adam com um brilho nos olhos. Cala a boca, até parece que você tem, retruquei, empurrando-o com mais força do que pretendia. Adam fingiu cair em cima da parede de vidro. Em seguida, fingiu limpar a poeira dos ombros. Pior que tenho, no Schnitzel, em Portland. O nome é Sala de Concertos Arlene Schnitzer. É a sede da Orquestra Sinfônica. É, esse lugar aí. Eu tenho ingressos. 2. Está interessada? Sério? Sim, eu estava doida pra ir, mas cada ingresso custa $80. Peraí. Como você conseguiu esses ingressos? Um amigo da família deu para os meus pais, mas eles não vão poder ir. Não é nada demais, disse Adam rapidamente. É na sexta-noite. Se você quiser, passo na sua casa às 5:30 e vamos para Portland juntos. Tudo bem, respondi, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na tarde de sexta, eu estava mais nervosa do que quando tomei sem perceber uma jarra inteira do café preto forte do meu pai, enquanto estudava para os exames finais no inverno anterior. Não era Adam que vinha me deixando nervosa. Eu já me sentia bem à vontade com ele. Era a incerteza. O que estava acontecendo exatamente? Um encontro? Um favor de amigo? Um ato de caridade? Eu não gostava de pisar em ovos, da mesma forma que não gostava de tentar realizar, toda desajeitada, um movimento novo em uma música. Era por isso que eu ensaiava tanto, para me certificar de que me encontrava num terreno conhecido e apurar os detalhes a partir daí. Troquei de roupa umas 6 vezes. Ted, que estava no jardim de infância na época, ficou no meu quarto pegando as HQs de Calvin e Haroldo nas prateleiras fingindo ler.
Ele morria de rir. Eu só não sabia se era das palhaçadas de Calvin ou da minha cara. Minha mãe enfiou a cabeça na fresta da porta para ver como eu estava me saindo. É só um garoto, Mia, avisou ela quando viu que eu estava ficando nervosa. É, mas é o primeiro garoto com quem eu saio em um quase encontro, retruquei. Não sei se me visto para um encontro ou para um concerto. As pessoas se arrumam para esse tipo de coisa? Ou será que uso algo mais casual, para o caso de não ser um encontro? Use algo com que você se sinta bem e pronto, sugeriu ela. Assim não tem problema. Sei que minha mãe usaria algo de cair o queixo se estivesse no meu lugar. Nas fotos antigas com meu pai, ela parecia uma mistura de Family Fatale dos anos 1930, com uma rebelde sem causa, com seu cabelo curtinho estilo Pixies, os olhos azuis enormes pintados com lápis preto bem forte e o corpo esbelto em uma roupa sexy, como uma blusa vintage de renda e uma calça de couro justa. Dei um suspiro. Queria ser corajosa sim. No fim, escolhi uma saia preta comprida e um suéter vinho de manga curta. Básico e simples. Minha marca registrada. Acho. Quando Adam apareceu com um terno e um par de sapatos de solado alto, um traje que impressionou muito meu pai, percebi que era um encontro. É claro que Adam se arrumaria para ir a um concerto de qualquer forma, e um terno dos anos 1960 podia ser sua versão descolada de um traje formal, mas eu sabia que era mais que isso. Ele pareceu nervoso ao apertar a mão do meu pai e disse que tinha todos os CDs antigos da banda dele. Para usar como porta-copos, espero, brincou meu pai. Adam pareceu surpreso. Talvez porque não estivesse acostumado a um pai mais sarcástico que a filha, imagino. Tomem cuidado hoje, hein? Teve gente que se machucou feio na hora do moche no último show do Yu-Yo-Ma. Gritou minha mãe enquanto cruzávamos o gramado. Seus pais são tão legais, comentou Adam, abrindo a porta do carro para mim. São mesmo, respondi. Fomos até Portland de carro. Conversamos trivialidades. Adam colocou algumas canções dos grupos de que ele gostava, como um trio pop sueco que achei meio monótono e uma banda cult islandesa maravilhosa. Nós nos perdemos um pouco no centro da cidade e só conseguimos chegar à sala de concertos poucos minutos antes de a apresentação começar. Nossos assentos eram no balcão, lá no alto. Mas não se vai a um concerto do Yu-Yo-Ma por causa da vista. E o som estava incrível. Nas mãos daquele homem, o violoncelo parecia uma mulher chorando em um minuto e uma criança rindo no seguinte. Ao ouvi-lo, sempre lembro porque comecei a tocar violoncelo, por haver algo de muito humano e expressivo no som que sai desse instrumento. Quando o concerto começou, dei uma espiada em Adam, com o canto do olho. Ele parece levar tudo numa boa, mas não tirava os olhos do programa, provavelmente contando quantos movimentos faltava até o intervalo. Tive medo dele estar entediado, mas depois de um tempo fiquei absorta demais à música para me importar com isso. Quando Yu-Yo-Ma tocou Le Grand Tango, Adam segurou minha mão. Em qualquer outro contexto, o gesto pareceria brega, o clássico tirar uma casquinha. Mas Adam nem olhava para mim. Seus olhos estavam fechados e ele se balançava de leve na cadeira. Também me mergulhando na música, apertei a mão dele e ficamos assim pelo restante do concerto. Depois, compramos café e donuts e caminhamos pela margem do rio. Estava chuviscando, por isso ele tirou o paletó e colocou nos meus ombros. Você não ganhou os ingressos de um amigo da família, não é? Perguntei. Achei que ele riria ou daria de ombros, como fazia quando eu vencia uma discussão. Mas ele olhou bem nos meus olhos e reparei nos tons de verde, castanho e cinza das íris deles. Ele balançou a cabeça. Foram 2 semanas entregando pizza e guardando as gorjetas, admitiu. Eu parei de repente. Ouvi a água batendo nas pedras mais abaixo. Por quê? Perguntei. Por que eu? Nunca vi alguém que se deixasse envolver tanto pela música quanto você. É por isso que gosto de vê-la ensaiar. Você franze a testa de um jeito tão bonitinho, enrugando bem aqui, disse Adam, tocando em meu rosto logo acima do nariz. Sou obcecado por música, mas não num nível tão transcendental assim. Ah, então é isso. Eu sou um experimento antropológico para você? Falei, tentando usar um tom divertido, mas acabou soando amargo. Não, você não é um experimento, respondeu Adam com a voz rouca. Senti o calor subir pelo pescoço e percebi que estava ficando vermelha. Baixei o olhar encabulada. Eu sabia que Adam me olhava com a mesma certeza com que sabia que, se o encarasse, ele me beijaria. E fiquei surpresa com quanto eu queria ser beijada por ele. Ao perceber que imaginara esse momento tantas vezes que já tinha memorizado o formato dos lábios de Adam e meu dedo tocando a covinha em seu queixo. Ergui os olhos. Adam estava ali, à minha espera.
foi assim que começou. 12:19. Há muitas coisas erradas comigo. Aparentemente, estou com pneumotórax, ruptura no baço, hemorragia interna de origem desconhecida e o mais sério, lesões cerebrais. Tenho costelas quebradas, escoriações nas pernas que vão precisar de enxerto de pele e no rosto que vai ter que passar por uma cirurgia plástica. Embora, como os médicos observam, isso só se eu tiver sorte. Na cirurgia de agora, os médicos precisam remover meu baço, inserir um novo tubo para drenar meu pulmão e estancar o que quer que esteja provocando a hemorragia interna. Não há muito que eles possam fazer pelo meu cérebro. Vamos esperar e observar, diz um dos cirurgiões analisando a tomografia computadorizada da minha cabeça. Enquanto isso, ligue para o banco de sangue. Precisamos de 2 unidades de O negativo e deixe outras 2 reservadas. Meu tipo sanguíneo é O negativo. Eu não fazia ideia, nunca precisei pensar sobre isso. Só tive que ir ao hospital uma única vez, quando fui parar na emergência depois de cortar o tornozelo com o vidro quebrado. Nem cheguei a levar pontos, tomei apenas uma vacina antitetânica. Na sala de cirurgia, os médicos estavam decidindo qual música ouvir, assim como fizemos no carro de manhã. Um quer jazz, outro rock. A anestesista, que está perto da minha cabeça, pede música clássica. Torço por ela e acho que isso acaba ajudando, porque alguém coloca um CD de Wagner. Embora eu não tenha certeza de que a agitada Cavalgada das Valquírias era o que eu tinha em mente. Esperava algo mais leve. As 4 estações, talvez. O lugar é pequeno e apertado, com luzes intensas e ofuscantes, que só acentuam a sujeira da sala. Não é como na televisão, em que as salas de cirurgias mais parecem teatros impecáveis, com espaço para um cantor de ópera e uma plateia. O piso de linóleo, apesar do brilho, está encardido, todo arranhado e com marcas cor de ferrugem, que provavelmente são manchas antigas de sangue. Sangue. Está em toda parte. E não afeta nem um pouco os médicos. Eles cortam e serram e drenam um rio de sangue com a naturalidade de quem lava a louça, enquanto um novo estoque de líquido vermelho, revigorante, é bombeado para as minhas veias. O cirurgião que queria ouvir rock sua muito. Uma das enfermeiras fica secando a testa dele com uma gaze na ponta de uma pinça. Em determinado momento, ele precisa trocar a máscara de tão encharcada que está. A anestesista tem um toque gentil. Ela fica de olho nos meus sinais vitais, ajustando a quantidade de fluidos e gases e drogas que estão me dando. Ela deve estar fazendo um bom trabalho, porque ao que parece não sinto nada. Ainda que cutuquem meu corpo inteiro, é um trabalho grosseiro e sujo, nem um pouco parecido com um jogo da minha infância, operando, no qual a gente tinha que tomar cuidado para não tocar nas laterais ao retirar um osso, senão a campainha tocava. A anestesista faz carinho nas minhas têmporas de um jeito leve. Era o que minha mãe costumava fazer quando eu ficava gripada ou tinha uma daquelas enxaquecas tão fortes que eu me imaginava cortando uma veia na cabeça só para aliviar a pressão. O CD de Wagner já tocou 2 vezes. Os médicos decidem que está na hora de um gênero novo. O jazz vence. As pessoas sempre pensam que, como gosto de música clássica, sou aficionado por jazz. Mas não sou. É meu pai quem adora. Principalmente as canções experimentais e mais recentes de Coltrane. Ele diz que jazz é o punk dos velhos. Acho que isso explica tudo, porque também não gosto de punk. A cirurgia continua por horas e horas. Estou exausta. Não sei como os médicos aguentam ficar tanto tempo ali. Eles estão parados, mas o trabalho parece mais difícil que correr uma maratona. Começo a devagar e a me questionar sobre o meu estado. Se não estou morta, o monitor de batimentos cardíacos está apitando, então não estou mesmo. Mas também não estou no meu corpo. Será que posso ir para outro lugar? Sou um fantasma? Posso me teletransportar para uma praia no Havaí? Posso aparecer no Carnegie Hall em Nova York? Posso tentar encontrar Ted? Só para testar, eu mexo o nariz como a Samantha em A Feiticeira. Nada acontece. Estalo os dedos, bato os calcanhares, ainda estou no mesmo lugar. Decido experimentar uma manobra mais simples. Ando até a parede e suponho que vou conseguir atravessá-la. Mas o que realmente acontece é que me choco contra ela. Uma enfermeira irrompe na sala com uma bolsa de sangue, e antes que a porta se feche, eu saio. Agora estou no corredor do hospital. Muitos médicos e enfermeiras andam de um lado para o outro. Uma mulher em uma maca com o cabelo preso em uma touca azul e o braço no soro chama: William, avança mais um pouco. Há uma série de salas de cirurgia, todas cheias de pessoas adormecidas. Se esses pacientes estão na mesma situação que eu, por que não os vejo fora de seus corpos? Então todas vagando por aí também? Eu gostaria muito de encontrar alguém que esteja passando pela mesma situação. Tenho algumas perguntas.
Que estado é esse em que estou e como saio dele? Como volto para o meu corpo? Preciso esperar os médicos me acordarem? Só que não vejo mais ninguém na mesma condição. Talvez as outras pessoas tenham descoberto como ir para o Havaí. Sigo uma enfermeira através de portas automáticas e chego a uma pequena sala de espera. Meus avós estão aqui. Vovó está falando com o vovô, ou talvez com nada. É o jeito dela de não perder o controle. Já a vi fazendo isso quando ele infartou. Ela está de galochas e avental de jardinagem, que está sujo de lama. Provavelmente estava na estufa quando ficou sabendo do acidente. O cabelo da vovó é curto, encaracolado e grisalho. Segundo meu pai, ela usa esse corte desde os anos 70. É tão mais fácil, diz ela. Zero produto, zero trabalho. É a cara dela. Praticidade. Ela é tão curta e grossa que quase ninguém diria que é apaixonada por anjos. Nessa coleção inclui anjos de cerâmica, de tricô, de vidro, de qualquer material que você imaginar. Todos organizados em uma cristaleira especial no quarto de costura. E ela não só coleciona anjos, como também acredita neles. Uma vez, um casal de mergulhões fez ninho no lago na floresta atrás da casa deles. Vovó cismou que as aves eram seus pais mortos que tinham ido tomar conta dela. Em outra ocasião, estávamos sentados na varanda e vi um passarinho de penas vermelhas. Usa bico vermelho? Perguntei à vovó. Ela balançou a cabeça. Minha irmã Glória é um cruza-bico, respondeu ela, se referindo à minha tia-avó Gló, que falecera havia pouco tempo e com quem vovó nunca se dera muito bem. Ela não viria aqui. Vovó encara a borra de café no fundo do copo de isopor, cutucando a parte de cima, e as bolinhas brancas que se desprendem do copo acabam se depositando no seu colo. Dá pra ver que é o pior tipo de café, que parecia ter sido feito em 1997 e depois esquecido na garrafa térmica. Mesmo assim, seria bom tomar um pouco. Poderíamos criar uma linha do tempo com o vovô, meu pai e Ted, de tão parecidos que são. Embora o cabelo ondulado do vovô tenha passado do loiro para o grisalho e ele seja mais corpulento que Ted, que é um palito, e que o meu pai, magro e musculoso, por causa dos treinos à tarde no clube. Mas os três têm os mesmos olhos azuis acinzentados, a cor do mar em um dia nublado. Talvez seja por isso que tenha dificuldade de olhar para o vovô. Juilliard foi ideia da vovó. Ela é de Massachusetts, mas se mudou sozinha para o Oregon em 1955. Agora não seria nada demais, mas acho que 5 décadas atrás era um escândalo que uma mulher solteira de 22 anos fizesse esse tipo de coisa. Vovó alegou que se sentia atraída pela natureza, e nada era mais natural do que as infinitas florestas e as praias escarpadas do Oregon. Arrumou um emprego de secretária no serviço florestal. Vovô trabalhava lá, como biólogo. Vamos a Massachusetts no verão de vez em quando, para uma pousada no oeste do estado, que por uma semana é dominada pela família estendida da vovó. É quando vejo meus primos de segundo grau e os tios-avós cujos nomes mal consigo lembrar. Tenho muitos parentes no Oregon, mas todos do lado do vovô. No verão passado, durante o tempo que passamos em Massachusetts, levei meu violoncelo a fim de continuar ensaiando para o concerto de música da câmara que daria em breve. O voo não estava cheio e a comissária deixou que o instrumento ocupasse o assento ao meu lado, como acontece com os profissionais. Ted achou muito engraçado e ficou tentando dar pretzels para o instrumento. Na pousada, fiz um breve concerto uma noite no salão principal com os meus parentes e animais de caça mortos nas paredes como plateia. Foi depois disso que alguém mencionou Juilliard e vovó ficou obcecada com a ideia. No começo, pareceu algo fora da realidade. Havia um programa ótimo de música na universidade logo ali perto. E se eu quisesse ir mais longe, havia um conservatório em Seattle, a poucas horas de carro. Juilliard ficava do outro lado do país. E era cara. Mamãe e papai se sentiram intrigados com a ideia. Mas percebi que nenhum dos dois queria me deixar sozinha em Nova York, nem se endividar para que eu pudesse me tornar violoncelista de alguma orquestra de segunda categoria de cidade pequena. Eles não sabiam se eu era boa o suficiente. Para falar a verdade, eu também não. A professora Christie me disse que eu era uma das alunas mais promissoras que ela já teve, mas nunca mencionou o Juilliard. Essa escola era para músicos virtuosos. Parecia arrogante chegar a pensar que eles prestariam alguma atenção em mim. Mas depois da viagem, quando outra pessoa imparcial e da costa leste me considerou digno de Juilliard, a ideia se entranhou no cérebro da vovó. Ela decidiu falar com Christie sobre o assunto e minha professora se agarrou à ideia como um cachorro ao moço. Assim, preenchi a ficha de inscrição,
consegui cartas de recomendações e enviei uma gravação minha. Não contei para Adam nada a respeito. Não fazia sentido anunciar algo assim, se até conseguir um teste lá já era difícil. Mas mesmo nessa ocasião, reconheci que isso era mentira. Uma pequena parte de mim achava que até me candidatar era uma espécie de traição. Juilliard ficava em Nova York. Adam estava aqui, só que não mais no ensino médio. Ele estava 1 ano à minha frente, e no meu último de escola, tinha começado a cursar a universidade da cidade. Eu estudava em meio período agora, porque a Shooting Star estava decolando. Havia um contrato com uma gravadora de Seattle e muitas turnês. Por isso, foi somente depois que recebi o envelope creme com o emblema da Juilliard School e uma carta me convidando para um teste, que contei para Adam sobre a minha inscrição. Expliquei que muita gente não chegava tão longe. No começo, ele pareceu meio surpreso, como se não conseguisse acreditar. Em seguida, abriu um sorriso triste. É melhor o Yo-Yo se cuidar. Os testes foram realizados em São Francisco. Papai tinha uma conferência importante na escola naquela semana, e não conseguiu escapar, e mamãe tinha acabado de entrar na agência de viagens. Por isso, vovó se ofereceu para ir comigo. Vamos ter um fim de semana das garotas. Tomar chá no Fairmont, olhar as vitrines da Union Square, pegar a barca até Alcatraz, vamos ser turistas. Mais uma semana antes da viagem, vovó tropeçou na raiz de uma árvore e torceu o tornozelo. Teve que usar aquelas botas imobilizadoras e não podia andar. Senti uma pequena onda de pânico. Falei que poderia ir sozinha, de carro ou de trem, e depois voltar. Foi vovô que insistiu em me levar. Fomos juntos de carro na picape dele. Não conversamos muito, o que não foi um problema, porque eu estava muito nervosa. Fiquei remexendo no palito de picolé da sorte que Ted tinha me dado antes de partirmos. Bosta para você, disse ele, talvez querendo dizer merda. Vovô e eu ouvíamos algumas músicas clássicas e notícias no rádio quando conseguíamos encontrar uma estação. Senão, ficávamos simplesmente em silêncio. Mas era um silêncio tranquilizador. Fez com que eu relaxasse e me sentisse mais próxima dele que qualquer conversa sincera poderia ter feito. Vovó tinha reservado um hotel cheio de frufrus, e foi engraçado vê-lo com botas de trabalho e camisa xadrez de flanela no meio de todos aqueles paninhos de crochê. Mas vovô levou tudo numa boa. O teste foi extenuante. Tive que tocar 5 peças, um concerto de Shostakovich, 2 suítes de Bach, todo o peso caprichoso de Tchaikovsky, que era quase impossível, e um movimento da trilha sonora de Ennio Morricone. Uma escolha divertida, mas arriscada, porque Yo-Yo Ma já tinha tocado aquela música e todos comparariam. Saí encharcada de suor e com as pernas bambas, mas a endorfina atingiu níveis altíssimos e isso, junto com a sensação enorme de alívio, me deixou totalmente eufórica. Vamos ver a cidade? Perguntou vovô, os lábios formando um sorriso. Com certeza. Fizemos todas as coisas que vovó tinha prometido. Vovô me levou para tomar chá e fazer compras, mas para jantar deixamos de lado a reserva que vovó tinha feito em um lugar chique em Fisherman's Wharf e fomos até Chinatown, para procurar o restaurante com a maior fila de espera e comermos lá. Quando chegamos em casa, vovô me deu um abraço. Ele era do tipo que apertava a mão ou talvez até desse um tapinha nas costas em ocasiões muito especiais. O abraço dele foi forte e apertado, e eu soube que era o seu jeito de dizer que tinha passado por momentos maravilhosos. Eu também, vovô, sussurrei. 15h47. Acabaram de me levar da sala de recuperação para a UTI. É uma sala em formato de ferradura com os 12 leitos e um grupo de enfermeiros que andava de um lado para o outro, lendo os dados que eram impressos em computadores aos pés dos leitos, e gravavam nossos sinais vitais. No meio da sala há mais computadores e uma mesa grande, onde fica outro enfermeiro. 2 sempre vêm verificar o meu estado. Alguns médicos fazem infinitas visitas. Um deles é um sujeito taciturno e corpulento com cabelo e bigode loiros, de quem não gosto muito. Uma outra é uma mulher, com uma pele negra retinta e um cantarolar na voz. Ela me chama de querida e vive ajeitando meus cobertores, apesar de eu não tirá-los do lugar. Há tantos tubos presos em mim que nem consigo contar todos. Um na garganta que respira por mim, um enfiado no nariz que mantém meu estômago vazio. Um na veia que me hidrata, um na bexiga que me faz xixi por mim, vários no peito que registram meus batimentos, outro no dedo que registra minha pulsação. Meu respirador tem um ritmo confortante, como de um metrônomo inspirando, expirando, inspirando, expirando. Ninguém além dos médicos e enfermeiros e de uma assistente social veio me ver. É a assistente social que conversa com o vovô e a vovó em sussurros de solidariedade.
Ela informa que minha condição é, entre aspas, grave. Não sei exatamente o que isso quer dizer. Na televisão, os pacientes sempre estão em situações críticas ou estáveis. Grave parece ruim. Grave é o tom da marcha fúnebre. Eu queria que a gente pudesse fazer alguma coisa, diz vovó. Me sinto inútil aqui só esperando. Vou ver se consigo levá-los para vê-la daqui a pouco, garante a assistente social. Ela tem cabelo grisalho, ondulado e está com uma mancha de café na blusa. O rosto é gentil. Ela permanece sedada na cirurgia e está com respirador enquanto o corpo se recupera do trauma. Mas pode ser bom para pacientes em coma ouvir as vozes dos entes queridos. Vovô grunhe em resposta. Desejam ligar para alguém? Pergunta a assistente social. Parentes que talvez queiram lhes dar apoio. Entendo que deve ser uma aprovação para vocês dois. Mas quanto mais fortes forem, mais vão ajudar Mia. Levo um susto quando ouço a assistente social mencionar meu nome. Um lembrete perturbador de que é de mim que estão falando. Vovó comenta sobre as várias pessoas que estão a caminho. Tias, tios. Não ouço ninguém falar de Adam. É Adam que eu desejo ver. Eu queria saber onde ele está para tentar ir até lá. Não faço ideia de como ele vai saber do acidente. Vovó e vovô não têm o número dele e não usa o celular. Então ele não tem como ligar. Na verdade, eu nem sei como Adam ligaria para os dois. As pessoas que poderiam lhe dar informações pertinentes sobre o que aconteceu comigo não têm condições de fazer isso. Eu me aproximo da minha forma sem vida, cheia de tubos e apitos. Minha pele está cinzenta. Meus olhos estão fechados com esparadrapo. Gostaria que alguém tirasse o esparadrapo. Dá a impressão de coçar. A enfermeira simpática se aproxima. O uniforme dela tem desenho de pirulitos, apesar de não estarmos em uma unidade pediátrica. Como está, querida? Pergunta ela, como se estivesse nos encontrando por acaso no mercado. As coisas não começaram tão tranquilas entre mim e Adam. Acho que eu tinha uma ideia de que o amor tudo vence. E quando ele me deixou em casa depois do concerto de Yo-Yo Ma, percebemos que estávamos nos apaixonando. Eu pensava que chegar a essa parte é que era o verdadeiro desafio. Nos livros e nos filmes, as histórias sempre terminam quando as duas pessoas se beijam. A parte do felizes para sempre é uma suposição. Não foi bem assim com a gente. Vir de origens tão opostas do universo social tinha suas desvantagens. Continuamos nos encontrando na sala de música, mas essas interações permaneceram platônicas, como se não quiséssemos estragar uma coisa boa. Sempre que nos encontrávamos em outras partes da escola, quando nos sentávamos juntos na cantina ou estudávamos no gramado em um dia de sol, havia algo de estranho. Não ficávamos à vontade. A conversa era hesitante. Um de nós dizia uma coisa e o outro começava a falar ao mesmo tempo. Pode falar, eu dizia. Não, fala você, respondia Adam. Aquela cortesia era sofrível. Eu queria passar por aquilo, voltar ao brilho da noite do concerto, mas não sabia muito bem como chegar lá. Adam me convidou para ver a banda dele tocar. Foi ainda pior que na escola. Se eu me sentia um peixe fora d'água em família, me sentia um peixe em Marte no círculo de Adam. Ele vivia cercado de gente descolada e animada, de garotas bonitas com cabelos pintados e piercing, de caras blazeses que se animavam quando Adam conversava sobre rock com eles. Eu não ia dar uma de groupie e não sabia nada de rock. Era uma língua que eu deveria entender, tanto por ser uma musicista quanto por ter um pai como o meu, mas eu não compreendia. Era como os falantes de mandarim, que meio que entendiam cantonês, mas não de verdade. Embora as pessoas fora da China imaginem que todos os chineses sejam capazes de se comunicar, sem saber que o mandarim e o cantonês são línguas totalmente diferentes. Eu tinha medo de ir a shows com Adam. Não que eu sentisse ciúmes ou não gostasse da música dele. Eu amava vê-lo tocar. No palco, era como se a guitarra fosse uma extensão do corpo dele. E quando saía de lá, ele estava todo suado. Mas era um suor tão limpo que parte de mim ficava tentada a lamber o rosto dele, como se fosse um pirulito. Mas nunca fiz isso. Quando os fãs se aproximavam, eu me afastava um pouco. Adam tentava me puxar de volta, passar o braço pela minha cintura, mas eu me desvencilhava e voltava para as sombras. Você não gosta mais de mim? Indagou Adam, em um tom de repreensão depois de um show. Ele estava brincando, mas eu via a mágoa por trás. Não sei se eu deveria continuar vindo a seus shows. Por quê? Perguntou ele. Dessa vez ele não tentou disfarçar a mágoa. Tenho a sensação de que você não aproveita tanto quando eu vou. Não quero que você tenha que ficar se preocupando comigo. Adam disse que não se incomodava em se preocupar comigo. Mas percebi que aquilo era apenas uma meia-verdade. Provavelmente teríamos terminado nas primeiras semanas se não fosse a minha casa. Na minha casa, com minha família, encontramos um meio termo. Depois de um mês juntos, levei Adam para jantar lá pela primeira vez.
Ele se sentou na cozinha com meu pai conversando sobre rock. Observei e continuei sem entender metade do que era dito. Mas, diferentemente dos shows, não me senti excluída. Você joga basquete? Perguntou meu pai. Quando o assunto era assistir, meu pai era um fanático por beisebol. Mas quando era para jogar, ele amava fazer suas cestas. Jogo, claro, disse Adam. Quer dizer, não sou muito bom. Não precisa ser bom, só precisa ser dedicado. Quer jogar um pouco? Você já está de tênis, comentou meu pai, olhando para o all-star de cano alto de Adam. Ele se virou para mim. Você se importa? Nem um pouco, falei sorrindo. Posso ensaiar enquanto vocês jogam. Eles foram para uma das quadras que fica atrás da escola das redondezas. Voltaram 45 minutos depois. Adam estava coberto de suor e com uma expressão meio atordoada. O que aconteceu? Indaguei. O coroa deu uma surra em você? Adam balançou a cabeça e em seguida assentiu. Bom, sim, mas não foi isso. Uma abelha picou minha mão durante o jogo, seu pai a segurou e sugou o veneno. Assenti. Foi um truque que ele aprendeu com a vovó, e ao contrário do que acontecia com as cascavéis, funcionava em ferroadas de abelha. Tirando o ferrão e o veneno, só sobrava uma leve coceira. Adam abriu um sorriso constrangido. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Acho que sou meio abalado por ter tido mais intimidade com seu pai que com você. Comecei a rir, mas era verdade. Nas poucas semanas que passamos juntos, não fizemos muito mais do que nos beijar. Não que eu fosse puritana, eu era virgem, mas não tinha intenção de permanecer assim para sempre. E Adam não devia ser virgem. O problema era que nossos beijos sofriam da mesma palidez das nossas conversas. Acho que a gente deveria consertar isso, murmurei. Adam ergueu as sobrancelhas, como se me fizesse uma pergunta. Fiquei vermelha. Durante todo o jantar, sorrimos um para o outro, enquanto ouvíamos Ted, que ficou falando sobre os ossos dos dinossauros que, pelo visto, tinha encontrado ao cavar no quintal à tarde. Meu pai fez o famoso assado na crosta de sal, meu prato favorito, mas eu estava sem fome. Remexi a comida no prato, torcendo para ninguém reparar. O tempo todo havia uma vibração crescendo dentro de mim. Pensei no diapasão que eu usava para afinar o violoncelo. Ele vibra na rota, e essas vibrações vêm aumentando e aumentando, até que as frequências harmônicas ocupem o ambiente. Era isso que o sorriso de Adam provocava em mim. Após o jantar, Adam deu uma olhada rápida nos fósseis que Ted tinha encontrado. Depois subimos para o meu quarto e fechamos a porta. Kim não podia ficar sozinha em casa com garotos, não que a oportunidade tivesse surgido. Meus pais nunca mencionaram qualquer regra sobre o assunto, mas eu tinha a sensação de que eles sabiam o que estava acontecendo. E apesar de papai gostar de bancar o sabichão, na verdade, ele e mamãe eram uns bobos quando o assunto era amor. Adam se deitou na minha cama e esticou os braços acima da cabeça. O rosto dele todo estava sorrindo. Olhos, nariz, boca. Me toque, disse ele. O quê? Quero que você me toque como a um violoncelo. Comecei a protestar, falando que não fazia sentido, mas percebi que fazia sim. Fui até meu armário e peguei um dos meus arcos reserva. Tire a camisa, pedi, a voz falhando. Adam obedeceu. Mesmo muito magro, seu corpo era surpreendentemente musculoso. Eu passaria 20 minutos olhando os contornos e os vales do peito dele. Mas ele me queria mais perto. Eu me queria mais perto. Eu me sentei ao lado dele na cama e o corpo comprido estava esticado na minha frente. O arco tremeu quando o coloquei na cama. Estiquei a mão esquerda e acariciei a cabeça de Adam como se fosse a voluta do violoncelo. Ele sorriu de novo e fechou os olhos. Relaxei um pouco. Mexi nas orelhas dele como se fossem as cravelhas e lhe fiz cócegas de leve enquanto ele ria baixinho. Pousei 2 dedos no palmo de Adão. Respirei fundo para tomar coragem e toquei no peito. Passei as mãos para cima e para baixo do tronco, me concentrando nos músculos, atribuindo uma corda para cada um. Lá, sol, dó, ré. Segui o comprimento de cada uma com a ponta dos dedos. Adam ficou quieto, como se estivesse concentrado em alguma coisa. Com um arco, rocei nos quadris dele, onde imaginei que ficaria o cavalete do violoncelo. Encostei de modo suave no começo, e depois com mais força e velocidade, conforme a música que tocava na minha cabeça ganhava intensidade. Adam ficou totalmente parado. Os pequenos gemidos escapavam de seus lábios. Olhei para o arco, olhei para as minhas mãos, olhei para o rosto de Adam e senti uma onda de amor. Um desejo e um sentimento nem um pouco familiar de poder. Não sabia que eu podia fazer alguém sentir isso. Quando terminei, ele se levantou e me deu um beijo longo e intenso. Minha vez. Ele me puxou para ficar de pé e começou tirando meu suéter e aproximando aos poucos sua mão da minha calça jeans. Sentou-se na cama e me colocou atravessada no colo dele. No começo, Adam só me abraçou. Fechei os olhos e tentei sentir os olhos dele no meu corpo, me vendo como mais ninguém tinha visto.
ele começou a tocar. Tocou acordes no alto do meu peito, o que fez cócegas, e eu comecei a rir. Roçou de leve minhas mãos e desceu mais ainda. Parei de rir. O diapasão se intensificou, as vibrações crescendo cada vez que Adam tocava em mim, em um lugar novo. Depois de um tempo, ele mudou para um estilo mais latino, dedilhando de leve. Usou a parte de cima do meu corpo como escala, acariciando meu cabelo, meu rosto, meu pescoço. Tocou cordas imaginárias no meu peito e na minha barriga, mas eu senti em lugares em que as mãos dele nem chegaram perto. Enquanto ele tocava, a energia ganhava intensidade. O diapasão estava enlouquecendo, disparando vibrações para todos os lados, até meu corpo inteiro estar vibrando, até eu ficar sem fôlego. E quando senti que não aguentaria nem mais um minuto, a onda de sensações atingiu um crescendo vertiginoso, deixando cada terminação nervosa do meu corpo em alerta. Abri os olhos e saboreei uma calma calorosa se espalhando por mim. Comecei a rir, Adam também. A gente se beijou por mais um tempo até que chegou a hora de ele ir para casa. Quando o levei até o carro, senti a vontade de dizer que o amava, mas parecia clichê depois do que fizemos. Então esperei e falei no dia seguinte. Que alívio. Achei que você estava me usando e querendo só sexo. Brincou ele, sorrindo. Depois disso, continuamos tendo nossos problemas, mas sermos educados demais um com o outro não era um deles.